Boa tarde. Vamos obter o diagrama Evogui dessa função de transferência, tá? Então, aquela função tem um ganho principal que é 7.450.000, certo? Então, aquela função podemos desenvolverla da seguinte forma, né? Pode ser 7.450.000 vezes 5 vezes S dividido por 5 mais 1, certo? Como a gente fazia na aula passada, né? E o denominador seria S vezes 300 vezes S dividido por 300, né? Mais 1 vezes 2.000, certo? 2.000 vezes S dividido por 2.000 mais 1. Sim. Bom, é do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, tá? Aí. Bom, isso seria igual a que eu posso juntar todos os ganhos, certo? Em um ganho só. Então aqui teria 7.450.000 vezes 5 dividido por 300 vezes 2.000, né? Tudo isso multiplicado por S dividido por 5 mais 1, né? E dividido por S vezes S dividido por 300 mais 1 vezes S dividido por 2.000 mais 1. Ok? Bom, tudo isso aqui vai dar um ganho K', certo? Isso aqui vai dar um ganho K', certo? Onde aquele ganho K' vai dar em 62 e 0,833, né? Bom, logo o ganho da magnitude vai ser igual aqui a 20 vezes logaritmo base 10, né? De K', certo? Isso dá em 35,85. Vamos aproximar a 35,9, né? Tá. Decibéis. Tá? Teve. Ok? Lembra que esse logaritmo é base 10, tá? Bom, naquela função temos um integrador, um polo deslocado, outro polo deslocado e um zero deslocado, tá? Vamos definir a frequência, né? Aquela frequência vamos definirla como 10 potência 0, né? Isso aqui vai ser 10 potência 1, 10 potência 2, 10 potência 3,
10 potencia 4. Y aquí 10 potencia menos 1, ¿no? O sea, 10 potencia menos 1 equivale a 0,1, ¿cierto? 0,1, ¿no? 0,1. 10 potencia 0 equivale a 1 jadiano, ¿no? 10 potencia 1 equivale a 10 jadianos, ¿no? 10 potencia 2 equivale a 100 jadianos. 10 potencia 3 equivale a 1000 jadianos. 10 potencia 4 equivale a 10.000 jadianos. ¿Cierto? Bom, vamos começar trabalhando com um integrador, tá? Aquele é 1 dividido por S. O integrador atravessa 0 de B em 1 radiano por segundo, né? E com uma taxa de 20 decibéis por década caindo, certo? Ou seja, atravessa 1 radiano por segundo em 0 dB aqui, né? E na próxima década vai ter perdido 20 decibéis, certo? Se na década depois perdeu 20 decibéis, na década anterior ele ganhou 20 decibéis, certo? E na próxima década a reta vai ter menos 40 decibéis, certo? Menos 40 decibéis. Certo? Bom, e aí por diante, né? Então aquela reta representa então a função 1 dividido por S, né? Essa aqui representa 1 dividido por S, certo? Um dividido por S. Tá bom? Bom, vou trabalhar com aquele 0 deslocado em 5, né? Aquele 0 deslocado em 5, bom, representa uma reta em 0 dB até 5 decibéis. Olha aqui tem até 5 radianos, desculpa, né? Vai ser 0 decibéis até 5 radianos. Então aqui tem 1 radiano, 2, 3, 4, 5, né? 5 radianos, né? E a próxima década de 5 vai ser 50, né? Vai ser 10, 20, 30, 40, 50, né? 50, né? A próxima década vai ser 500, né? 100, 200, 300, 400, 500. E assim por diante. Tá? Então, aquele 0 deslocado, né, vai ser 0 dB até 5 radianos, né? A partir de 5 radianos começa a aumentar com uma taxa de 20 decibéis por década, né? Quer dizer que em 50 radianos vai ter 20 decibéis por década, né? Certo? 20 decibéis por década, né? E aí continua aumentando, tá bom? Então aquela reta representa um 0 deslocado em S mais 5, né? Então isso aqui seria o S mais 5, né? S mais 5, ok? Bom, então aquele polo deslocado 1 dividido por S mais 300, ele representa 0 dB até 300 radianos, né? 300 radianos están
100, 200, 300 radianos está aquí, ¿cierto? 300. La próxima década de 300 va a ser 3000, ¿cierto? 1000, 2000, 3000, ¿no? ¿Ok? Y próxima década es 30.000, ¿cierto? 10.000, 20.000, 30.000, ¿no? 30.000. 30.000. Bom, então aquele polo vai ser uma reta em 0 dB até chegar a 300 radianos, né? Daí ele vai cair perdendo 20 decibéis por década, né? Ou seja, na próxima década, entre 3000 radianos vai ter menos 20 dB, certo? Sim. Y en la próxima década va a ter menos 40 dB, ¿cierto? La próxima década es 30.000, ¿cierto? Y va a ter menos 40 dB, ¿cierto? Y así por diante, ¿no? Ok. Entonces aquí la curva representa un polo deslocado en 300, ¿no? Entonces esa curva aquí va a ser 1 dividido por S más 300. Un dividido por S mais 300, tá bom? Agora falta aquele polo deslocado S mais 2000, né? S mais 2000. Então... E aqui está 2000, certo? E a próxima década de 2000 vai ser 20.000, certo? Né? E a próxima década vai ser 2000, certo? 2000. Tá. Aqui seria 5, né? Ok, então aquele polo deslocado em 2000 vai ser uma reta, certo? Que vai ser 0 dB até 2000 radianos, né? Daí a próxima década, em 20.000, ele vai ter menos 20 dB, certo? E na próxima década de 2000 vai ter menos 40 dB, certo? Ok? Então, essa curva aqui corresponde a 1 dividido por S mais 2000, certo? S mais 2000. Ok? Então agora temos que sumar todas as curvas, né? Temos que sumar todas as curvas. Bom, entre 0 e 5 radianos, eu vou ter a suma dessa reta mais essa reta. Essa reta é 0, né? 0. Então a suma seria aquela reta, né? A suma das duas seria essa reta mais 0. Então seria aquela reta aqui, certo? Até 5 radianos, né? 5 radianos por segundo. Certo? Depois, olha só. Aqui vamos ter uma curva aumentando a uma taxa de mais 20 dB por década, certo? E aqui temos uma curva caindo a menos 20 dB por década. Uma curva com inclinação menos 20 mais uma curva com inclinação 20 vai dar
curva de inclinação 0, né? Então vai ser uma curva de inclinação 0 e vai durar até 300 radianos, né? Até ter alguma outra modificação, né? Alguma variação, certo? Porque aqui vou somar mais uma reta caindo em 20, né? Tá? Olha só, a partir de 300 vou ter uma reta caindo a menos 20, certo? Eu tinha a curva com inclinação 0, né? E aparece uma curva com inclinação menos 20 a partir de 300. Então quer dizer que a partir de 300 a curva cai a menos 20 decibéis por década, certo? Isso vai acontecer até 2000, certo? Até 2000, né? Então, olha só. Na próxima década debería estar en 3000, ¿no? 3000. Debería estar en 3000. 2000, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Bom, aqui temos 15 dB, né? 15 dB vai perder 20, vai perder 20, né? Então vai ficar em menos 35, né? Menos 35 na frequência 3000, né? Só que aquela curva chega até 2000, né? Aqui. Porque aqui tem outro câmbio, certo? Ok. A partir daqui tem outra curva caindo a 20, tá? Olha só, aqui temos uma curva caindo a menos 20 e tem outra curva com inclinação menos 20, né? A partir de 2000 radianos, né? A partir daqui. Isso quer dizer que a partir desse ponto a curva vai cair a 40 decibéis por década, né? Isso quer dizer que a próxima década, em 20.000, vai ter perdido 40 dB, ok? Então 10 perdeu 10, perdeu 20, perdeu 30, perdeu 40, né? Vamos por aqui, né? Aqui está mais ou menos aqui, né? 50, 60, 70, né? Menos 70. Então aqui vamos ter uma curva que cai a menos 40 decibéis por década, né? Então, quando chegar a 2 milhões, eu vou estar em mais ou menos 70, né? Deixa eu verificar. 70 e pouco, né? Aqui, certo? Aí, ok? Por aí mais ou menos, tá?
porque aquí, entre ese punto em 2000 radianos e aquele ponto em 20.000 radianos, né? Eu perdi 40 decibéis, tá? 40 decibéis, tá? Então vamos ver. Aqui vamos ter mais ou menos 20, vamos ter 15 decibéis, certo? 10, 20, aqui vai ter 15, né? 15 dB mais ou menos, né? Aqui vamos ter 30, 35, uns 32 decibéis, né? Ok. Bom, agora falta deslocar, certo? Deslocar em 35.9 dB, né? A curva. Então, cada um desses pontos temos que deslocar em 35 dB, né? Ou seja, se aqui era 15, aí é menos 15, né? Temos que deslocarlo em 35.9 dB. Temos que sumar, né? Olha só, aqui aquele 20 temos que sumar 35.9, né? Temos que sumar aqueles 20, né? Sim. Aqui temos que sumar 35.9 e aqueles 10, né? Aqui 35.9 e aqueles 0, né? Aqui ficaria 35.9 menos 10, né? Aqui 35.9 menos 20. E assim, menos 30. 35.9 menos 40. 35.9 menos 50. 35.9 menos 60. 35.9 menos 70, né? Então vamos lá. Nesse ponto aqui, que era 0 dB, agora vai ser 35.9, certo? 35.9 dB, certo? Aqui que era menos 15, né? Agora vai ser menos 15 mais 35.9, certo? Então aqui vai ser 20.9, certo? 20.9 dB, né? dB. Então aqui vai ser 20.9, né? 20.9. Aqui esse ponto que era para ser 32 mais ou menos, né? Aqui era 35, 30, 35, menos 32, né? Agora vai ser menos 32, né? Mais 35.9, né? Dá 3.9, né? Então aqui seria 3.9 dB, né? 3.9 dB, ok? Tá. Bom, e a curva real, como seria a curva real, né? A curva final. A curva final vai tentar acompanhar essa linha preta, tá? O único que sei que daquele ponto a curva real vai passar 3 decibéis por cima, né? 3 decibéis por cima, ok? 3 decibéis por cima mais ou menos por aqui, ok? Aqui vai passar 3 decibéis por baixo, né? Mais ou menos por aqui, certo? 3 decibéis por baixo, né? E aqui vai passar por 3 decibéis por baixo também, mais ou menos por aqui, tá? Então a curva real vai ser algo assim, né? Vai tentar acompanhar a linha preta, certo? Vai acompanhar a linha preta, aí, certo? E aqui vai se desviar um pouquinho. Aqui vai se desviar um pouquinho para passar por aquele ponto, né? Para passar por aquele ponto. E aí vai tentar acompanhar essa reta aqui, né? Daqui
vai se desviar un poco para pasar por aquele ponto, certo? Después va a tentar encostar esa recta aquí. Después se va a afastar un poquinho para pasar por aquele ponto. Después vai tentar acompanhar aquela linha preta no infinito, né? Ok? Então essa é mais ou menos a curva final, tá? A curva final de magnitude, certo? Ok, vamos fazer então a face, né? Bom, vamos fazer o diagrama de face, né? Face. Bom, aquele integrador, onde aparece, vai ter uma face constante de menos 90 graus, certo? Então vai ser constante menos 90 graus, ok? Então aquele ângulo menos 90 graus, constante, representa um integrador onde aparece, né? Onde aparece, tá? Tá. Vamos analisar aquele 0 S mais 5. Aquele S mais 5, o ângulo em 5 radianos por segundo. Aqui tem 1 radiano, 2, 3, 4, 5 radianos por segundo. Né? O ângulo vai ser 45 graus, certo? Vai ser 45 graus. Uma década antes do 5 vai ser 0 graus, né? Uma década antes vai ser 0,5, né? Então aqui tem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, certo? Zero, 5. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, né? Então o ângulo aqui vai ser 0, né? 0 graus. Ok? O ângulo aí vai ser 0 graus. Uma década depois, vai ser uma década depois de 5 es 50, certo? 10, 20, 30, 40, 50. O ângulo vai ser 90 graus, né? 90 graus, certo? Então para frequências maiores do que 50 radianos por segundo, o ângulo vai ficar em 90 graus positivo, tá? graus. Ok? Então a curva de tendência ou a assíntota é mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Ok? Então essa linha aqui representa o zero deslocado S mais 5. Tá? Bom, o polo deslocado hundido por S mais 300. En 300 radianos, la frecuencia de 300 radianos, aquí tem 100, 200, 300 radianos, né? En 300 radianos vai ter menos 45 graus, né? Menos 45 graus. Menos 45 é aqui, né? Tá? Uma década anterior vai ser 0 graus, ou seja, uma década anterior antes de 300 vai ser 30, né? 10, 20, 30, né? Então aí vai ser 0 graus, né? Então o ângulo vai ser 0 graus aí, certo? Para frequência menor que 30 vai ser 0 graus, tá? Agora, uma década depois de 300 vai ter 90 graus negativos, né? Uma década depois de 300 vai ser 3000, certo? 1000, 2000, 3000, certo? 3000.
3000. Então aqui vai ter menos 90 graus, certo? Menos 90 graus. Faço aqui um pouquinho por cima para mostrar que tem menos 90 daqui e tem menos 90 aqui, né? Então aqui a linha de tendência vai ser essa aqui, tá? Então aquela curva corresponde a 1 dividido por S mais 300, né? 1 dividido por S mais 300, ok? Bom, e o polo 1 dividido por S mais 2000, como vai ser a fase? Na frequência 2000, certo? Que tem 1000, 2000 radianos por segundo, vai ter menos 45 graus, né? Na década antes de 2000, que vai ser em 200, né? Vai ter 0 graus, né? 0 graus. Sim. E uma década depois de 200, de 2000, né? Vai ser 20.000, certo? 20.000. Aqui, né? Aqui é 20.000. A partir daquela frequência, vamos ter 90 graus, né? Menos 90 graus, né? Então, observen aqui que aqui temos três curvas com menos 90 graus, né? Então essa curva aqui representa 1 dividido por S mais 2000, né? 1 dividido por S mais 2000, né? Tá. Então agora vamos somar as curvas, né? Temos que somar as curvas. Lembrem que a magnitude, o ganho não afeta a fase, né? A magnitude do ganho não afeta a fase, tá? Bom, vamos lá. Olha só, até aqui, até aquele ponto, a gente tem 0 graus. A gente tem 0 graus, né? E menos 90, né? Então, 0 menos 90 vai resultar menos 90 até esse ponto, né? Então, até esse ponto, vamos ter menos 90 graus, certo? Aí, ok? Temos uma variação até esse ponto aqui, certo? Até esse ponto aí. Ok? Vou ter uma variação de ângulo até aqui, certo? Porque aí tem outra variação. Olha só, aqui 45, 75, 80, 22.5, 12.5, 10. Aqui devem ter mais ou menos uns 80 graus, tá? Mais ou menos 80, certo? Nesse ponto temos mais ou menos 80 graus, tá? Nesse ponto aqui temos 0 graus, né? E nesse ponto temos menos 90 graus, ok? Então se somamos 80 mais 0 menos 90, vamos ter menos 10 graus, tá? Menos 10 graus vai ser mais ou menos por aqui, certo? Por aqui, né? Então a fase vai ir de menos 90 até
menos 10 graus, mais ou menos, né? Por aí. Ok? Ok. A próxima variação vai ser nesse ponto aqui, certo? A próxima variação. Então, olha só. Nesse ponto temos 0 graus, né? Aqui temos 90 graus. Aqui temos uns 40 graus, certo? Mais ou menos. Negativo, né? Aqui é 45, né? Mais ou menos 40 graus negativos, tá? E aqui temos menos 90, certo? Então, olha só, temos 90 menos 40 menos 90, isso resulta menos 40 graus, né? Isso quer dizer que a reta agora vai para esse ponto aqui, né? Certo? Ok. A próxima variação vai ser nesse ponto aqui, certo? Nessa frequência aqui, né? Então, vamos somar os ângulos. Aqui tem 90 graus, certo? 90 graus. Aqui tem uns 50, né? Menos 50, menos 51, né? 22, 12.5. Deve ser uns 50 graus, né? Mais ou menos menos 50, né? Tá? E aqui, olha só, tem menos 90, menos 90. Então aqui temos menos 90 e menos 90, porque tem duas retas com menos 90, né? Então, sumando, temos 90 menos 50 menos 90 menos 90. Certo? Então, aqui vamos ter ângulo de... Então, o ângulo vai ser menos 140, né? Menos 140 é mais ou menos por aqui, certo? Menos 140 graus, tá? Por aí, né? Menos 140. Ok. A próxima variação vai ser nesse ponto aqui, né? Então, vou somar os ângulos aqui. Olha só. Aqui tem 90 graus. E aqui tem três linhas de menos 90 graus, certo? Menos 90 dessa vermelha, menos 90 dessa daqui e menos 90 dessa aqui, né? Então temos 90, menos 90, menos 90, menos 90 vai dar menos 180. Então naquele ponto vai chegar a menos 180 graus, tá? Aí, certo? E daí fica fixo em menos 180 graus, certo? Então, isso mais ou menos é a tendência da curva da face, tá? A curva real vai tentar acompanhar essa curva azul, tá bom? Então, isso seria fácil, certo? Então, isso seria o diagrama de Boole, ok? Abraço, até mais.